Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Chegando quase ao fim do ano, hein? Penúltima semana de aula. Então, vamos terminar esse conteúdo de língua portuguesa, tá bom? Hoje é nosso último conteúdo previsto no módulo de vocês, que é justamente Enem e os vestibulares, exercícios de revisão. Justamente na semana que está ocorrendo o Enem, nós temos essa aula programada no módulo de vocês, tá bom? Isso está na página 48 do módulo. Antes de iniciarmos um exemplo de questão do Enem, vamos entender um pouco sobre esse modelo de Enem, né? O conteúdo das provas do Enem, conforme o módulo apresenta, é definido a partir de matrizes de referência que foram divididos em 4 áreas de conhecimento. Por isso, a prova é dividida em 2 dias, né? Então, cada dia tem ali um eixo de conhecimento, ou 2 eixos de conhecimento ou mais, que são aplicados para os alunos. A área em que nós temos o estudo da língua portuguesa é chamado de linguagens, códigos e tecnologias. Então, quando você for fazer Enem, no dia que tem ali prova, marca a data, 19 de novembro, será a prova de linguagens, códigos e tecnologias. Nesse dia você sabe que terá conteúdos de língua portuguesa, que envolve gramática, literatura, principalmente interpretação de texto, muita interpretação de texto, é o que deixa a prova pesada. Produção textual, que é a redação. Também vai ter uma língua estrangeira da sua escolha. Questões voltadas para a literatura, para artes, educação física, tecnologias da informação. Então, todos esses conhecimentos são exigidos do aluno no dia em que está programado a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Esse é o dia da língua portuguesa. Ah, professor, mas o que é que cai no Enem? O que é que cai no vestibular de língua portuguesa? Pode cair tudo, ou pode cair somente poucos assuntos, certo? Então, quem vai fazer a prova, a empresa, os professores convidados para fazer essa prova, eles têm diversos recursos. Muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece é que você não vai ter uma questão específica de determinado assunto, mas você tem questões que envolvem diversos assuntos de língua portuguesa, de gramática, muitas vezes literatura juntamente com a própria gramática, certo? Então você não procura ali em cima questão de gramática, aí você já prepara a mente, ó. Pode ser crase, pode ser adjetivo, pode ser advérbio. Não. Você vai ter questões com textos em que o principal ponto, o primeiro, é você compreender o texto, interpretar o texto, e daí então você parte para o que está sendo solicitado, e então você vai perceber se o foco daquela questão é mais para a questão justamente da língua portuguesa, da questão da linguagem, variação linguística, funções da linguagem, se é mais voltado para algum momento da literatura, se é mais uma coisa gramatical, certo? Então você vai perceber isso depois de uma análise da questão. Então não se precipite em definir que ali é uma questão gramatical ou se é uma questão que envolve linguagem, certo? Então vamos ao exemplo. Vocês terão tempo ainda até chegar no terceiro ano, mas é bom vocês entenderem o que é que o pessoal fala, é tão difícil assim o Enem. Sim, tem questões muito complicadas, tem questões que são mais fáceis, tem questões que são tão fáceis que você fica cismado. Será que é isso mesmo? Será que a resposta é essa? E acaba até errando por conta disso. Né? O fácil algumas vezes assusta também. Então é uma prova muito equilibrada, equilibrada mais para pesado do que para fácil e que pode oportunizar diversas coisas boas na vida de vocês e que é importante vocês fazerem com qualidade. Então vamos a um exemplo de questão. Ó. Primeiro, antes da questão, nós temos aqui um pequeno texto. Essa é uma questão que tem um pequeno texto. Da página 48, vocês terão aqui diversas questões para vocês exercitarem com textos maiores, menores, certo? Muitas questões, 48 até a 51. Depois vocês terão outras questões, certo? Voltadas também para o Enem e para vestibulares. Então vamos ao exemplo de questão. Olha só. Primeiro vem um texto. Descubra e aproveite um momento todo dia. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter a sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa, paixão e amor por chocolate desde 1845. Então você lê um texto,
E agora, você compreendeu o texto? Ah, eu não compreendi muito bem. Leia de novo. Vamos lá, vamos ler de novo. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter a sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa, paixão e amor por chocolate desde 1845. Então o texto se trata de que uma propaganda de um chocolate que foi criado em 1845, quando diz que foi criado por nossa empresa, em que mostra que o chocolate é cremoso, em que o recheio é cremoso, começa a derreter na boca, acariciando todos os seus sentidos. Isso quer dizer o quê? Que quando você está com chocolate na boca, desperta sensações. E manda descubra e aproveite, mandando a gente fazer isso no momento nosso, quer dizer, no momento que eu estou comendo um chocolate. Pronto, entendi o texto. O que é que a questão quer do texto agora? O que é que ela quer de mim? Olha só, texto publicitário tem a intenção de persuadir, ou seja, convencer, né, o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. Nesse caso foi chocolate. Então o texto publicitário tem esse objetivo, mas nesse caso foi chocolate. Aí vem, no anúncio, essa intenção assume a forma de um convite. É estratégia argumentativa linguisticamente marcada pelo uso de. Olha só, hein? Então quer saber a característica do texto. Então, além de compreender, eu tenho que perceber a característica do texto. O que é a característica dele? Esse texto assume um papel de convite, argumenta, tentando me convencer a fazer algo. Isso é marcado pelo uso de quê? O que é que faz com que o texto tenha essa característica de convencer? Opção A, conjunção quando. Já entrou a parte gramatical. Começamos com interpretação de texto, já estamos na gramática. É pela conjunção quando isso? Qual é a conjunção? Quando você. Não. Quando você aqui determina tempo. É uma conjunção temporal, né? Quando você quebra o delicado chocolate. Então, não é isso que me leva a ser convencido, persuadido. Isso não serve de argumento para que eu compre e consuma aquele chocolate. É o adjetivo irresistível que me convence? É o argumento principal? Pode ser, talvez. Talvez seja B. Vamos para C. Verbo no imperativo, descubra. Olha só, será que é o verbo que me convence? Descubra. Palavras do campo afetivo, paixão, é isso que convence? É essa a estratégia utilizada para argumentar? Ou é a expressão sensorial acariciando? Então, de cara, eu posso anular aqui a questão A e a alternativa A e a alternativa E. São duas alternativas que não fazem algum sentido, são as mais fracas. Aí eu tenho a B, a C e a D. Talvez seja o adjetivo irresistível que me leva a querer consumir esse chocolate. Talvez seja o verbo que está no imperativo, quando diz que é para eu descobrir algo. E também tem a palavra afetiva paixão. Mas eu vou voltar à questão. O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa linguística marcada pelo uso de adjetivo, verbo no imperativo ou palavra do campo afetivo. Completando ali, com certeza, é a letra C, verbo do imperativo. O verbo do imperativo, ele convida, ele ordena algo. Nesse caso, manda eu descobrir e aproveitar. São dois, descubra e aproveite um momento todo seu. Então essa é uma estratégia de convencimento. É você persuadir a pessoa, convencer a pessoa, usando palavras imperativas, verbos imperativos, com sentido de ordem ou convite, para que a pessoa faça o que você deseja. Isso faz parte do texto publicitário. Então aqui é o conhecimento. Leitura, leitura que te leve à compreensão, para que você possa ter interpretação de texto. Entender o enunciado, o que é que está sendo pedido, certo? Ter noção do que é texto publicitário, então aqui aquelas aulas de redação, em que a gente estuda vários tipos de textos, é importante. Além disso, você precisa saber o que é conjunção, o que é adjetivo, o que é verbo no imperativo, o que significa expressão sensorial, o que é uma palavra do campo afetivo, que lembra de afeto. Então aqui é uma questão que envolve diversos conhecimentos. Não basta ser bom em gramática, não basta ser bom somente em alguma coisa. Para atingir o objetivo, você precisa ter diversos conhecimentos, tá bom? Então aqui eu tenho como resposta correta a letra C. É o verbo no imperativo que leva ao convencimento da argumentação, levando assim a pessoa a ser convidada ou ordenada a fazer algo. É uma estratégia do texto publicitário.
casa, atividade para casa, página 46, certo? Façam as questões lá do Enem, da página 48, 49 e 50. E façam a atividade para casa da página 46. Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de literatura.